Olá pessoal, boa noite. Estamos juntos para mais um encontro no nosso Evangelho online. Hoje à noite nós temos a oportunidade de fazer algumas reflexões dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, que é um tema muito interessante, para todos nós: simplicidade e pureza de coração. A gente abre o programa de hoje falando sobre uma frase do nosso amigo Johanno Rolim, pelo menos imagine que seja esse o nome dele, que está conectado conosco aqui na Rede Amigo Espírita, em que ele diz: a amizade desenvolve a felicidade e reduz o sofrimento, duplicando a nossa alegria e dividindo a nossa dor. Então é com essa frase, agradecendo ao Johanno pela contribuição que ele já trouxe aqui, e você que está conectado aí conosco também no chat, www.redeamigoespírita.com.br, você pode acessar no canal 5 e também na tvc.com, canal 9, pelas ondas da internet, trazendo aí a sua contribuição para que a gente possa ter momentos extremamente agradáveis e alegres no debate que nós iremos realizar nesta noite. Esta noite a gente conta com a presença amiga de Mariludes Queiroz e também da nossa companheira Fátima Barbosa. Mariludes e Fátima estão aqui conosco, nos dando a alegria e o prazer de viver essa emoção do Evangelho Online. 2 anos que a gente vive agora nessa alegria em estarmos juntos, começando em agosto de 2012, lá atrás, dentro de uma outra realidade, de uma outra condição. Hoje já numa condição bem melhor em termos de qualidade, também visual, de som e tudo mais. E aqui a gente está com muita alegria, com muito carinho, para a gente viver mais esse momento do Evangelho de hoje. Então, para podermos iniciar o nosso encontro, boa noite, às suas amigas que estão aqui conosco. E eu vou pedir a Mariludes para fazer a nossa prece de início. Sim. Podemos? Podemos sim. Nessa vibração, nessa alegria de estarmos juntos, queremos agradecer ao Pai de amor e bondade por mais esse aprendizado, por essa possibilidade de refletir sobre a doutrina espírita diante de tudo que nos cerca. Que possamos juntos, na vibração do amor, iluminar os nossos lares, os corações, para que realmente possamos transformar este planeta tão belo, tão querido, num mundo melhor. Que assim seja. Assim seja. Pois é, e a gente retorna, já agora iniciando aqui de fato o nosso encontro. Se você quiser acompanhar de casa, você pode, tendo o seu Evangelho em mãos. A gente sabe, porque tem pessoas que comentam com a gente que às vezes moram em cidades que não tem casa espírita, e acompanha o Evangelho conosco. Então o Evangelho da gente ele é compartilhado pelas ondas da internet. E é muito legal a gente viver de fato essa emoção. Então aqui a gente tem aqui no chat, já se encontram aqui o Emerson, o Johanno, o Leandro, a Margarete, o Michel. E aí vocês podem trazer as contribuições que vocês queiram trazer sobre esse assunto, simplicidade e pureza de coração, algum questionamento, alguma contribuição, para a gente enriquecer o nosso momento e torná-lo, na verdade, único, porque essa participação de vocês aqui com a gente realmente é muito interessante e é muito importante. Então vamos iniciar. Eu vou perguntar aqui ao nosso amigo Reinaldo se está tudo ok para ele, já para o primeiro slide. Tudo certo? Então vamos ao nosso primeiro slide, já para a gente poder já compartilhar aqui com vocês. Podemos? Bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. São Mateus capítulo 5, versículo 8. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele, Jesus no caso, as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Essa passagem está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. A gente pode abrir naturalmente falando dessa mensagem e dividindo ela em 2 pontos principais.
Primeiro, bem-aventurados os que têm puro o coração. Na visão de pureza de coração, que é justamente por onde nós vamos iniciar o nosso debate desta noite. E depois, essa passagem onde Jesus se relaciona com as crianças de uma maneira muito bonita para nos trazer um recado, uma mensagem que a gente pode, na verdade, analisar. E aí já vou começar aqui trazendo, Fátima, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, da nossa organizadora, que é a Tereza Limeira, que é a pessoa que coordena todo esse processo de agendamento e tudo. Então a gente agradece muito a você por ter aceito o nosso convite. Eu já passo a palavra para as suas considerações iniciais e você já aproveita já iniciando, falando também sobre essa passagem, bem-aventurados os que têm puro o coração. Com muita alegria que estou aqui com vocês, amigos espíritas. Quando Tereza me convidou, então eu fiquei um pouco apreensiva, porque a doutrina ela nos traz essa coisa assim, nos deixa um pouco, me deixa, por mais que estudo, mas me deixa assim um pouco insegura, mas fiquei feliz exatamente pelo fato de contribuir, de poder compartilhar e de aprender também, porque é um momento de aprendizado. E ela encaminhou alguns temas, inclusive quando eu vi simplicidade e pureza de coração, então sim, foi um bálsamo, foi algo maravilhoso para trazer exatamente essas contribuições, porque a pureza de coração, então, que está exatamente fazendo essa ponte com a criança, ela nos deixa, nos traz algo extremamente nesse meio que nós vivemos, nossa sociedade. Então a criança, essa pureza, ela faz essa ponte, porque como diz mesmo na mensagem, que a pureza, quando Jesus diz, vinde a mim todos aqueles, os pequeninos, ou seja, não são todos, mas aqueles que realmente têm a pureza de coração. Então é algo profundo, a pureza de coração é algo profundo que nós precisamos exatamente sentir para poder expressar. Então essas minhas considerações em relação a primeiro tema, esse tema exatamente pureza de coração. Legal. E Marilotes, o que é que você destaca então desse primeiro momento, dessa primeira análise, quando trata dessa visão da pureza? É interessante como na passagem Jesus ele vai nessa fala, que está colocado no Sermão do Monte, que é uma das bem-aventuranças, bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus, E o que a gente imagina? A gente imagina que é puro, pureza, Fátima colocou esse paralelo, esse exemplo como a criança, E eu estava lendo um dia dessa questão de Celestino, que ele faz justamente essa análise das bem-aventuranças, que a pureza é justamente a limpeza do coração. E se a gente for ver, alcançar essa pureza é todo um processo, um processo de purificação, um processo onde a gente vai lapidando para que realmente a gente possa ver Deus, porque a pureza é um processo contínuo. A pureza, para que eu possa ver Deus, eu preciso me purificar, eu preciso me movimentar, me libertar de algumas coisas para que eu esteja puro e assim eu possa ver Deus, não só esse Deus que a gente imagina estar fora, mas esse Deus que está dentro. E é interessante que na época de Jesus havia uma preocupação nos rituais, a questão da limpeza, de lavar as mãos em alguns momentos. E Jesus vai trazer justamente o conteúdo que a pureza precisa estar no coração. Não só nas coisas que estão externas a nós, mas no coração. Como Jesus, ele sempre trazia na sua fala esse aprofundar do sentido verdadeiro da vida, que não está nas coisas exteriores, mas no processo interno, E a pureza é justamente esse processo de modificação, de libertação. E é bem interessante quando ele coloca aí, porque é quando nós nos purificamos, então nós conseguimos ver no outro essa pureza. Inclusive eu estava lendo essa mensagem aí belíssima,
né, que traz de Emmanuel, que traz exatamente essa questão. Ou seja, eu só consigo ver no outro essa pureza a partir que eu esteja exatamente com o coração limpo, sem vestígios de alguns ressentimentos, exatamente de alguma maldade. Então, quando a gente vê a maldade, mas se o coração está limpo, então a gente não consegue ver essa maldade de uma forma, vamos dizer assim, que vai nos trazer uma dor, uma angústia, mas a gente vê de forma, vamos dizer assim, pura, de forma saudável, que aquilo ali é uma forma de crescimento, que é aquela forma, aquela maneira como o outro nos trouxe, nos tratou. Então, se a gente está livre de tudo isso, a gente vai sentir essa paz. Por isso que a pureza ela tem que vir de dentro para fora, porque o que está externo não nos afeta. A partir do momento que nós estamos livres. E dentro dessa visão, assim, do que vocês colocam, que a Mariluz colocou aqui também, quando ela falou em relação à preocupação com as aparências, né? E Jesus, de fato, a gente vai ver isso muito presente. Uma das passagens, por exemplo, no capítulo 12 de Mateus, quando os que estão em volta ficam preocupados com o fato dos discípulos lavarem as mãos, mas ele faz uma reflexão, de fato, muito, muito forte, né, mostrando que o que contamina, né, é o que sai, e não o que entra, porque a boca fala do que está cheio o coração. Eu vou pedir aqui para vocês que estão conectados conosco no canal 5, para dizer para a gente como é que está chegando a imagem e o som. Porque o nosso amigo Zé Aparecido, ele fez uma participação aqui, Reinaldo, dizendo que o áudio lá não está chegando para ele. O áudio está normal aqui, tudo tranquilo? Então, eu vou pedir para vocês que estão conectados aqui, que dêem um sinal para a gente se o áudio está chegando legal e se também a imagem está chegando ok aí para vocês, tá bom? A mensagem que Fátima falou, ela está aqui no livro O Evangelho por Emmanuel, né? Que é uma publicação recente, né? Foi lançada aqui durante o Congresso Espírita Brasileiro, e essa mensagem, que é justamente tratando deste ponto, né, em Mateus capítulo 5, versículo 8, ela foi publicada no Reformador de maio de 1955. O Zé Queiroz aqui já deu o recado aqui, né? Perfeito som e vídeo. O pessoal aqui, Michel também está dizendo que está normal, então tudo ok. Zé, meu amigo, dê uma olhadinha aí, pode ser que seja no seu computador, né? Por aqui está tudo ok. E ele diz o seguinte, né? Só para a gente refletir, Reformador de maio de 1955, né? Aqui naturalmente ninguém era nascido nessa época, mas uma mensagem extremamente atual, né? E a gente vai fazer só algumas reflexões pontuais, porque naturalmente a mensagem é muito bonita, para a gente trabalhar essa visão, bem-aventurados os puros ou limpos de coração. E ele diz assim, ele abre a mensagem falando: quando a pureza estiver em nossos olhos, fixaremos na cicatriz do próximo a desventura respeitável do nosso irmão. Quando a pureza morar em nossos ouvidos, receberemos a calúnia e a maldade, nelas sentindo o incêndio e o infortúnio que ainda lavram no espírito daqueles que nos observam sem o exato conhecimento de nossas intenções. Quando a pureza demorar-se em nossa boca, a maledicência surgirá junto de nós por enfermidade lamentável do amigo que nos procura, veiculando-lhe o veneno, e saberemos fazer o silêncio bendito com que possamos impedir a extensão do mal. Então, essa visão, né, de pureza, na verdade, de limpeza, né, de relação com a própria vida. E quando a gente olha para a nossa vida, o que a gente percebe? O olhar que a gente endereça ao outro, mesmo que silencioso, ele vai carregado de algum tipo de sentimento, né? E eu me lembro, esse final de semana nós tivemos assim, um acontecimento, né, que passou em vários canais de TV, né, de um pai, né, que estava com seu filho no zoológico. E aí aconteceu aquela situação, né, da criança ter tido o braço amputado. E aí, a princípio, a gente é levado a estabelecer julgamentos, né? E foi muito interessante, nós estávamos no Evangelho que nós fizemos esse final de semana, e foi feita uma reflexão em torno disso. E a gente lembra, quem de nós
que tem essa capacidade de julgar. Exatamente. O que se pretende, na verdade, assim, primeiro que não nos compete, né? Não nos cabe analisar aquela situação, mas se a gente fizer um exercício, ao invés de ficar pensando, né, na situação do pai com o filho, daquela circunstância, nós conseguirmos nos voltar para uma reflexão, tentando nos colocarmos no lugar daquele pai, algumas coisas elas vão começar a ter um sentido diferente no olhar que a gente lança naquela situação, né, diante daquela situação. E é muito interessante que eu percebi aí aquela mensagem, porque ela traz os órgãos do sentido, né? O olhar, o ouvir e o falar. Isso. E é exatamente essa importância que nós devemos dar, o que é que nós estamos vendo, para onde estamos olhando, de que forma nós estamos olhando, porque essa forma é que faz com que a gente entre em julgamento, né? O que é que nós estamos ouvindo? É o que nós queremos ou é que o outro está falando? Porque na maioria das vezes nós escutamos o que queremos e não o que o outro está falando. E também a forma do que nós estamos falando, né? Porque a palavra, sabemos, já diz o próprio doutrina diz, uma palavra maldita ela não tem como retornar, né? Maldita no sentido de ser mal colocada, né? A palavra, quando embora ela é mal às vezes colocada, a gente fale alguma coisa, se pudesse voltar no tempo, né? Exato, Dar um stop, um rec, né, para voltar, para poder refazer, mas né? não tem Como. E é exatamente por isso que essa pureza de coração ela faz com que a gente possa ter essas reflexões em relação ao que nós estamos ouvindo, em relação ao que nós estamos falando e também em relação ao que nós estamos vendo, né? Olhando e vendo, porque às vezes a gente olha e não vê, que é uma diferença, né? Às vezes a gente olha e vê. Então o que é que nós estamos vendo? E você, minha amiga, gostaria de acrescentar algum ponto em relação a essa... na verdade, assim, passa a ser até algo mais físico e eu penso que termina até facilitando um pouco para a gente poder se avaliar nessa condição da pureza, né? Não no sentido de que a gente possa se observar como alguém puro, mas no exercício que a gente faz, né, de perceber como é que a gente se relaciona com a vida, de que maneira que a gente se relaciona com a vida, porque às vezes a gente olha para o outro com o nosso olhar embaçado, né? Às vezes a gente fala sobre o outro e o nosso falar às vezes ele vai carregado de um sentimento que não é saudável, né? Nós temos uma tendência a fazer uma transferência daquilo que sentimos para o outro, né? E Humberto Holden, analisando essa fala de Jesus, ele disse uma coisa bem interessante, que essa pureza de coração está justamente no trabalho do ego. Porque é o nosso ego, né? É o nosso egoísmo, é a nossa forma orgulhosa de ainda vivenciar as relações que a gente, no primeiro momento a gente julga, né? Aquele sábio entendimento do que é. Então, o exercício de se colocar no lugar do outro nas diversas situações, né? Nas diversas situações, às vezes as mais difíceis, você se colocar no lugar do outro e poder compreender como eu me sentiria. Nesse momento a gente faz um exercício de ver dentro do outro. Porque quando eu saio de mim, do meu ego, do meu olhar egoísta e posso me colocar diante de alguém que cometeu algum equívoco ou de uma situação difícil, eu vou ter um olhar diferente, eu vou poder compreender. Mas se eu souber sair do meu ego, sair da minha estrutura, poder me colocar, me ver naquela outra situação. Mas como a gente tende a ficar no nosso comodismo, na nossa zona de conforto, a gente logicamente olha para o outro já fazendo uma interpretação, né? Já fazendo um discurso, porque nós temos um discurso bem feito, mas está na experiência do outro, na vivência do outro, e era isso que Jesus fazia. Se a gente for observar em todos a passagem de Jesus, nas relações com o outro, ele sempre se colocava. Então, se a gente observar o caso da mulher adúltera, né, que é uma forma, levaram até Jesus uma forma de tentá-lo, a ver como é que ele ia proceder, o que Jesus iria fazer. Então o que ele faz? Num ato de extrema humildade, de um coração realmente puro, numa conexão com Deus, ele se baixa, começa a escrever no chão. Onde a mulher estava? No chão.
Então ele se baixa e começa a escrever e diz, né? Atira a primeira pedra quem não tiver pecado. Então Jesus, ele se colocava no lugar do outro e fazia quem estivesse ao seu redor a se colocar. Então o que aconteceu? Ninguém atirou. Porque foi tão profundo aquilo que Jesus falou que cada um foi saindo, ou fazendo seja, uma análise de consciência. De consciência automática ali, porque muitos poderiam, mas a pureza de Jesus, a energia amorosa de Jesus era tanto que ele fez um trabalho psicológico ali coletivo, né? Uma análise de consciência coletiva, e ninguém atirou pedra, né? E ele olhou para ela e disse: filha, que Deus que te acusaram, né? Não estão aqui e eu te condeno. Inclusive, essa sua fala, né, de toda essa pureza de Jesus, mas alguém pode até se colocar, mas nós que ainda não estamos nesse patamar. Mas estamos, todos nós aqui, nós vivemos em um processo. Nós temos um processo exatamente dessa busca de cada dia ser um ser melhor. Então, é importante que também a gente não carregue esse sentimento às vezes, na maioria das vezes, de culpa, mas eu ainda não estou nesse patamar. Sim, mas é um processo. Jesus já é um espírito evoluído e nós estamos nesse processo de evolução. Enquanto espírita, então a gente tem esse entendimento, né, de que a caminhada é de passo lento. E para que a gente possa também ter essa compreensão em relação aos nossos irmãos, respeitando-os, né, de todas as formas, em todos os segmentos, exatamente através dessa pureza que nós podemos trabalhar a cada dia, né, trazendo como exemplo Jesus em nossa vida, que nós não somos a semelhança. Então, trazendo Jesus, a gente consegue ter essa visão exatamente de pureza de coração. E o meu entendimento diante do que a doutrina ela nos mostra, do que exatamente a gente estuda e dentro dos conhecimentos doutrinários. Então, nós temos essa condição de fazer com que cada dia a gente possa galgar um pouquinho essa pureza de coração. E é esse pouquinho, né, que você fala que é importante que a gente destaque também, porque se perceber é parte do processo. Na medida em que eu me percebo com os defeitos, com as minhas limitações. Então, por exemplo, se eu tenho o hábito da maledicência, qualquer que seja o hábito, né? Quando Allan Kardec fala, e é uma frase assim muito significativa, a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. E sendo o conjunto dos hábitos adquiridos, o que é que a gente tem? Que tudo o que nós fazemos, todas as nossas escolhas, elas ou são, né, ou já se transformaram em hábitos, ou estão em vias de se tornar um hábito nas nossas vidas. Na medida em que a gente se percebe com limitações, com problemas, com vícios, com equívocos, não é de uma hora para outra que essas transformações acontecem. E quando elas acontecem, normalmente é sinal ainda de imaturidade. Eu estou falando normalmente, né? Porque a gente sabe que existem transformações que são conscientes e que dali para frente a pessoa de fato não retorna ao comportamento anterior. Mas é muito parecido com aquela situação, né? Ah, mas eu vou começar o regime, então toda segunda-feira eu começo e na terça eu já quebro, porque é aquela situação do hábito que a gente tenta mudar, mas nem sempre a gente consegue. Para as questões morais, e Emmanuel faz uma fala muito interessante quando ele lembra que não existe fatalidade nem determinismo para os aspectos morais, então é fruto da escolha. E é essa escolha consciente que a gente faz. Na medida em que a gente se percebe com limitação, com problema, com deficiência, e trabalhando nesse horizonte da pureza de coração, é o objetivo. Então o meu objetivo é chegar um dia a ser puro de coração e de fato fazer jus a essa bem-aventurança. Mas daqui até lá eu vou ter uma caminhada que vai ser mais ou menos longa, naturalmente, de acordo com a nossa condição, né? Mas na medida em que eu começo a realizar essa caminhada, eu vou começando a perceber comportamentos equivocados, situações mais complicadas, e ali eu vou começando a exercer um trabalho, a realizar um trabalho de transformação interior. E com o passar do tempo, eu vou começando a não mais repetir equívocos anteriores, mas o curioso é que eu vou começando a descobrir novos defeitos que eu nem imaginava que tinha. Então, por isso que o processo ele é contínuo, né? Isso me faz lembrar a Giselda, né? Que ela sempre coloca o seguinte, que nós, diante de nossas imperfeições, que são muitas,
mas a gente precisa, não temos condições de trabalhar todas de uma vez. Então a gente precisa exatamente ter a consciência qual é o que realmente me faz mal, que me traz mais situação desagradável. Porque na verdade o primeiro a ser atingido somos nós mesmos, né? Então a gente tendo essa consciência, a gente vai começando a trabalhar aos pouquinhos, né? Porque nessa encarnação a gente sabe que não tem condições de trabalhar todas as nossas imperfeições. Então vamos trabalhar pelo menos aquela que realmente ela nos perturba mais. Porque quando a gente chama mais a atenção. Chama mais a atenção, a gente trabalhando nessa condição, a gente chega lá. A gente tem uma pergunta aqui, né, da Marilinha. Ela pergunta onde é que está esse trecho, né? E o Queiroz aqui já fez o papel aqui de mídia social, né, já informando, inclusive colocou até um link aí para quem quiser fazer o download do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8. Né? E o Queiroz também trouxe uma contribuição aqui anterior, quando ele fala, é uma reflexão na verdade, né, que ele vem fazendo aqui, e aí ele fala sobre o retorno a si mesmo, né? Fala sobre o conhecimento do eu interno, a essência divina que desperta na alma, fazendo-o sentir-se mais conectado com o Pai. E o aprendizado, né? Aprender com a análise sincera e pura do erro. Então, de fato, nesse contexto que a gente analisa, né, a gente vê que essa pureza de coração é um objetivo. E a gente precisa começar num exercício, a gente sabe que é de fora para dentro, mas os sentidos nossos, eles nos ensinam muito. Sim. Então, o nosso olhar, o nosso ouvir e o nosso falar. São 3 pontos que a gente pode fazer uma reflexão, né, dentro dessa visão, para a gente poder pensar como anda o meu falar, como anda, né? Ótimo, né? Como anda, como está o meu falar, como está o meu ouvir, como está o meu enxergar, o meu olhar diante das situações que acontecem na vida. Tem mais algum ponto que você gostaria de falar? Você falando disso, eu me lembrei, Queiroz pode até me ajudar aí onde está escrito isso, falando das 3 disciplinas, né? A disciplina no olhar, a disciplina no falar e a disciplina no ouvir. O que a gente está, como Fátima já falou no início, né? Com que olhos eu estou vendo o mundo? E logicamente esses olhos têm a ver com o meu olhar interno, com o que eu sou internamente, com como eu falo, né? Então se eu falo de forma agressiva, se eu trago palavras, como é que está o meu coração, né? Então o sentimento, ele vai ser exteriorizado pelas minhas sensações de como eu falo e como eu vejo, do que eu estou selecionando até não ouvir, porque a gente seleciona, se a gente seleciona frases boas, músicas boas, com certeza isso vai influenciar no nosso psiquismo, isso vai influenciar no nosso ser e logicamente isso vai trazer uma repercussão, né? Então tudo que eu vejo, tudo que eu escuto vai refletir também em mim, né? Então é uma troca, eu reflito no que está externo e o que está externo também reflete em mim, né? O que eu escuto, o que eu vejo, expressão só aquilo que está interno, né? E daí Jesus ter falado, né? O reino dos céus está dentro de vós, né? Então a gente exterioriza aquilo que de fato a gente tem dentro, né, do nosso mundo íntimo. E é importante que a gente se perceba, né, porque o crescimento, na verdade, ele acontece com várias oportunidades. Às vezes até quando eu não estou bem, e esse é um exercício muito bacana de ser feito, eu não estou bem e a gente toma consciência de que não está bem e a gente começa a pensar, eu vou me trabalhar a partir de agora para ficar bem. Então naquele momento a gente faz a pausa e aí a gente percebe o desafio que é conseguir sair do desequilíbrio para o processo de harmonia interior. Quando a gente está consciente, vivendo aquele momento, né, de raiva, de uma contrariedade, de um problema que a gente eventualmente está enfrentando, então a gente começa a perceber que de fato a gente tem ali um momento que a gente não está bem, mas como é que eu vou fazer então para conseguir buscar esse equilíbrio, né, para conseguir viver de fato nessa condição da harmonia interior para o processo de crescimento espiritual, né? É oportunidade. Isso é tão interessante, Neto, porque eu sempre faço um movimento comigo mesmo. Se algo me incomoda, né, ou se alguma coisa que foi dito ou dirigido para mim, ou algum comportamento de algum amigo ou de alguém que
me causa algum impacto e isso não é bom, eu me pergunto, por que isso me atinge? Por que isso me incomoda? O que está acontecendo comigo que essa fala do meu amigo me trouxe um mal-estar? No momento que a gente vai refletindo por que isso me incomoda, a gente vai poder entender algumas coisas, né? Aquela fala mexeu diretamente com algo em mim, não é? Porque até a busca do equilíbrio é uma compreensão das causas do que está acontecendo naquele momento. Aí eu fiquei com raiva porque Fátima disse uma coisa comigo, às vezes Fátima nem se percebeu que disse isso, mas porque em mim chegou daquela forma, né? Então o exercício dessa autoanálise, né? De como diz no Evangelho, acho que é Santo Agostinho, né? Que fala, ao deitar, antes de deitar, façamos uma reflexão. Se fizemos todo o bem que poderíamos ter feito, o que é que nós precisamos melhorar? Isso é um exercício de purificar o coração, né? De ir purificando, de realmente refletindo em nós a luz, né? Que o Cristo tanto fala, porque o Sermão do Monte, que está justamente a pureza do bem-aventurados, os puros de coração porque verão a Deus, no final das bem-aventuranças, Jesus ele reforça, vossas luzes, né? Ou seja, deixa a vossa luz brilhar. E é passo a passo, né, Fátima? É nesse passo a passo que a gente vai deixando ser permeados pela luz, para que a luz possa refletir nas nossas ações, nos nossos atos. E aí a gente vai realmente purificando, né? A gente vai tranquilizando o nosso ser. E a gente vai conseguindo ver Deus. Porque às vezes a gente acha, Neto e Fátima, né? Quando os puros de coração verão a Deus, aí a gente pensa que é aquela imagem daquele ser, né, espiritual, mas a gente primeiro vai ver o Deus que está aqui, o Deus que está aqui, né, o Deus que está aqui. Eu preciso primeiro ver esse meu Deus interno, né? E é uma frase linda que os indianos falam, né? O Deus que habita em mim, reverencie o Deus que habita em você, né? Então eu enxergar o Deus primeiro que está em mim, aí sim eu vou poder enxergar o Deus que está em você nas pequenas coisas. Porque às vezes a gente ainda vai demorar muito a chegar a essa pureza. Mas nesse exercício a gente vai ter esses relances, né, Fátima? E encontrar a pureza. Esse exercício que você coloca muito bem, Mary. Então, ele requer o quê? Disciplina, não é? Então, tudo que a gente vai exatamente exercitar, né? Que tem o desejo de exercitar para que melhore, é necessário que haja disciplina. No primeiro momento não é tão fácil, mas a partir do momento que a gente se coloca o desejo, né, de querer, porque quando a gente quer, a gente faz, né? Enquanto a gente está pensando, a gente não está agindo, mas a partir do momento que a gente diz eu quero e começa a agir, né? E isso aí é onde entra a disciplina, de fazer com que todas as noites agradecer, né? Fazer essa reflexão. Como foi que eu agi durante o dia, meu comportamento, que foi qual a forma de como eu falei para o meu próximo, como foi que eu vi o meu próximo, o que foi que eu ouvi, né, do outro, e o que foi que eu ouvi de mim, porque a gente precisa ouvir a si, que nós não escutamos às vezes. Então a gente precisa ouvir a voz do nosso coração, a gente precisa ver a si, dar esse mergulho interiormente, né, e também falar conosco. Eu acredito que é um exercício exatamente que a gente faz contínuo para que a gente possa alcançar essa pureza de coração. Muito bom. Eu falei aqui no começo, a gente estava aqui em off, eu estava falando do tempo. Aí a gente olha para o relógio agora, a gente entende quando a gente fala que literalmente o tempo voa, né? É mesmo. Mas vamos então para o próximo slide, para a gente poder fazer uma análise aqui em relação a essa questão da criança, que é aquele alerta que Jesus faz, né? Podemos, companheiro? A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente. Porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa,
nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelhem. Então, a Marilinha já está dizendo aqui, na verdade, né? A mensagem que a criança passa é justamente a pureza. E o que a gente vê nesse contexto é a pureza, o que a gente pode tratar até como sendo algo de inocência, né? Eu me lembro quando meus filhos eram pequenos e a gente, pelo fato de ter o conhecimento espírita, em alguns momentos assim a gente não conseguia enxergar o espírito reencarnado, né? Tamanha a candura, a pureza, a inocência da criança, e como isso mexe com a gente. Então, assim, bem espaçadamente eu me lembrava que era um espírito reencarnado que eu tinha ali nos meus braços, né? Porque de fato é um momento assim mágico, né? A beleza que a criança tem, o ser totalmente dependente. E os espíritos inclusive colocam, né, esse comentário no Livro dos Espíritos, dizendo que Deus dá à criança o aspecto de fato, né, da fragilidade, da inocência, da pureza, para despertar a gente, né, o senso do cuidado e o senso também do encaminhamento, né? E Jesus ele fala isso, né? Deixai vir a mim as criancinhas, mas ele não coloca necessariamente que é das crianças, né? É daqueles que se assemelham às crianças. As crianças, né? Que são realmente os necessitados, né? Aqueles frágeis. Tem até no próprio Evangelho, quando ele diz os miseráveis. Então são realmente aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade. São esses que Jesus realmente, né, faz o convite, que se assemelha às criancinhas. E é bem interessante a questão da criança, porque quando a gente começa a se perceber assim, sentir, eu lembro, a gente que é mãe, pai, quando coloca nos braços aquele ser tão frágil, tão indefesa, tão, meu Deus do céu, que a gente se sente assim, será que eu tenho condições? Porque é muita fragilidade. E sabemos que é o único ser que depende, né? Porque os seres vivos e racionais, os animais, eles nascem, não tem essa necessidade tanto. Então, enquanto o ser humano vem com essa condição exatamente para que não só a criança, né, o ser que ainda que vem com essa fragilidade, mas nós, enquanto responsáveis, né, possamos também dar a nossa parte, a nossa contribuição, esse crescimento, que é um crescimento mútuo, né, enquanto o cuidador e o quem está sendo cuidado, que é a criança, que vem exatamente a partir da beleza da reencarnação, né, a oportunidade que se tem de tantas vidas, né, dessa criança ainda que não tem a sua consciência, né, porque nós sabemos que até os 7 anos a criança ainda não tem, né, essa consciência. E eu, como educadora que trabalho em escola, então eu faço essa diferença. Chego numa sala de maternal, então quando a gente chega, cada criança aquela corre para os braços, tia, então é aquela fragilidade, é aquela coisa, vem com uma pureza tão grande, meu Deus do céu, que emociona, porque eu fico assim, eu sou louca pelas crianças. Aí de repente, quando a gente chega na sala dos adolescentes, então a energia é completamente diferente, né? Já é outra. E a gente começa a fazer esse, ou seja, é a pureza mesmo da alma, é a pureza de coração. Porque aquela criança que está aquele adolescente que estava naquela sala, foi também aquela criança que estava lá. Né? Mas aí a gente sabe a questão das tendências. Porque a criança novinha, ela já apresenta tendência. Também, né? Às vezes, no amamentar, a mãe percebe a tendência que a criança, né, com a criança, né, morde e tudo, ela já traz consigo a tendência. E aí a responsabilidade que nós temos exatamente de perceber, para poder trabalhar, né, de forma com que esse ser possa evoluir. E porque a infância, de fato, ela é assim, a fase mais propícia, né, para que seja, vamos dizer assim, poeticamente falando, preparado o terreno, né, para que essa semente possa de fato render frutos. É o momento que Deus até colabora conosco na função de pais e mães, né, para que a gente possa educar os nossos filhos, aproveitar bem aquele período da infância. E você lembrou muito bem, assim, a infância é um período que, embora às vezes a gente olhe, não, mas quando ele crescer,
quando crescer pode ser que já seja mais complicado. Né? Eu uso um exemplo com os meus filhos também, assim, que é muito significativo. Olha, você vê uma árvore. Quando você planta uma árvore, ela começa a crescer. Se de repente o tronco começa a envergar, dependendo do período, você pode chegar e colocar uma escora, tentar aprumar aquele tronco para que ele possa ficar firme. Depois de um determinado tempo, você pode tirar todas as escoras que ele já está seguro. Mas, no entanto, se você vê que ele está envergando e você não toma nenhuma providência, futuramente aquela árvore ela pode vir a cair no solo pela falta de um direcionamento. Então, a criança ela pede esse direcionamento. E a gente destaca a importância do trabalho que é feito nas casas espíritas, da evangelização, né, da infância e da juventude também. Né, para que as pessoas possam trazer os seus filhos, né, para ter esse complemento, na verdade, que é essencial também no processo de formação. E eu pergunto para você, minha amiga, porque eu estava me lembrando aqui, né, você falando da criança e tal, e você vai raiva de menino no instante passa, né? Exatamente isso que eu estava pensando em falar. Porque quando Jesus ele diz, né, até no finalzinho ele fala assim, que na verdade aquele que não recebeu o reino de Deus, né? Porque se a gente perceber, as crianças elas dissolvem muito rápido as emoções, né? Porque elas são intensas. O que a criança quer? É ser feliz, é alegria, é brincar. Então, como diz o ditado, arenga, né? Arenga, mas com pouco tempo já estão brincando de novo. Os pais às vezes ficam com raiva, né? Os pais, às vezes, de um coleguinha que está brincando, ficam com raiva, mas as crianças já esqueceram. Porque essa é a diferença. Por isso que Jesus coloca a pureza na criança. Porque a criança ela dissolve porque ela está aberta. Né? Ela está aberta, ela é intensa, ela está vivenciando as coisas que vêm. Né? E quando nós já estamos, se nós tivermos o cuidado de olhar realmente a doçura e essa responsabilidade, como o Neto falou e como Fátima falou, do cuidar da criança, nós aprendemos muito com as crianças. Né? Eu sou psicóloga e atendo criança, então eu aprendo muito com eles. Né? Porque a gente senta no chão para trabalhar um aspecto do comportamento, mas eles trazem uma riqueza, né, da vivência, mesmo sendo criança. Né? Então, como é para eles o olhar, ver as coisas, e as crianças se encantam. O que mais me impressiona é como as crianças se encantam com a simplicidade. As crianças conseguem ver o belo. No mínimo elas veem. Né? O Elas são belo, assim, a autenticidade. Demais, são verdadeiras. Quando quer, diz que quer, quando não quer, diz que não quer. Né? Exatamente. Quando ela gosta de alguém, né? Ela gosta, quando ela diz que gosta, ela gosta. Quando ela diz, eu não gosto de tu, tia. Ô tia, eu tô com raiva de você. É a coisa mais linda que eu acho na criança, essa verdade que ela traz. Porque ela fala mesmo com o coraçãozinho, tá entendendo? Com essa simplicidade. Não tem a maldade. Então a criança só nos enriquece, como diz mesmo. É verdade. E é importante só a gente destacar, a gente está caminhando já para o encerramento, que na visão espírita, a criança é um espírito que reencarnou. Né? Sim. E esse espírito tem uma história. Essa história ela pode ser favorável, pode ser não tão favorável, mas, no entanto, a reencarnação é a bênção que Deus permite, através do esquecimento, para que aquela criatura, aquele espírito, ele possa recomeçar numa nova existência, com novas possibilidades de realização. E esse é um momento assim, em que se expressa de uma forma extremamente bela a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Porque, por pior que tenha sido, por maiores tenham sido os estragos que eventualmente alguém fez numa existência, a misericórdia divina ela não fecha as portas. Ela permite que aquela criatura possa recomeçar. E recomeçando, ele vai ter a oportunidade de realizar o seu processo de crescimento espiritual. Por isso que Jesus fala assim com muita propriedade, né? Aquele que pega na charrua não tem tempo de olhar para trás. Então, independentemente do que nós fizemos até há 10 minutos atrás, 15 minutos atrás, o importante é o que a gente faz a partir de agora. É tentar acertar, é tentar sempre fazer o melhor, aonde a gente estiver, em que circunstância nós estivermos vivendo. E aí, assim, a gente, né, finaliza aqui também trazendo as contribuições. Tivemos aqui algumas contribuições, eu vou pelo menos trazer algumas. A Marilinha falou em relação à pureza, né, quando Jesus fala, né, a mensagem que se passa da criança,
ela lembra a pureza. Uma criança vê tudo de forma simples e sabe perdoar. E ama sem preconceito. Né? Isso. O Zé Queiroz, né, fala: a criança espelha o ímpeto da verdade na ação de agir sem malícia, sem complicação, sem querer usufruir de nada além da companhia do amor sincero, sem medo. Elas, ele continua dizendo, né, agem sem máscaras, com o simples impulso de conhecer, de enxergar e de sentir. E aí a gente tem aqui outras contribuições também, mas em função do tempo também, do respeito que a gente tem no compromisso, né, com todos vocês, a gente caminha já para o fechamento do nosso encontro, agradecendo assim, imensamente a participação de vocês aqui conosco, no chat da Rede Amigo Espírita, para aqueles que não estão conectados também no chat, mas que estão sempre nos acompanhando. Todos os nossos vídeos de todas as edições do Evangelho online estão disponíveis na internet. Vocês podem acessar através do canal de vídeos da Federação Espírita Paraibana. Agora vocês já estão vendo aí, inclusive na tela, né, o endereço para vocês poderem acessar. Nós estamos com 2 anos, essa já é a 87ª edição do nosso Evangelho Online, e a gente só agradece, né, por todas as oportunidades que nós tivemos até aqui. Então, para finalizar, vou deixar aqui a palavra com Mari Lourdes para ela fazer as considerações finais. Em seguida, Fátima faz suas considerações finais e aproveita e faz a nossa prece de encerramento. E eu já agradeço também a vocês pela companhia maravilhosa que nós tivemos aqui nesta noite, esses momentos aqui de muito, muito crescimento para todos nós. Pegando ainda só o ganchinho aí das crianças, né, eu estava pensando aqui, quem é Deus para as crianças? Se não os cuidadores, né? Se não os pais. Então, a responsabilidade que nós temos de trazer essa doutrina maravilhosa e consoladora para os nossos filhos, né? Para que eles conheçam um Deus Pai, um Deus amoroso, um Deus que nos permite voltar quantas vezes forem necessárias para a gente chegar realmente a sermos puros, né? Ou seja, o que é ser puro para mim? Aprender a amar, né? Então, é com muita gratidão que eu estou mais uma vez aqui participando desse grande aprendizado na companhia dos nossos irmãos que estão aqui, dos internautas, e que a gente compreenda mesmo, né, esse convite de Jesus de sermos puros, de olharmos para nós todos os dias e refletir e ver que somos luzes e precisamos deixar nossa luz brilhar. Muita paz no coração de todos. E eu trago também as minhas considerações em relação à criança, que nós, enquanto adultos, quando o Queiroz colocou aí que a criança ela não tem maldade, que ela não tem preconceito, então que nós possamos cada vez mais ver as crianças, não só aquelas crianças que estão próximas a nós, nossos filhos, mas aquelas crianças que não tiveram a oportunidade, né, que chegaram aqui, que nessa encarnação são crianças que vivem na fragilidade, né, desfavorecida, sem ter quem cuide. Então que a gente possa ter esse olhar sem preconceito, né, que eu fico triste quando a gente tem medo de uma criança, né, vai na rua e tem medo daquela criança. Isso me dá uma tristeza muito grande. Então que a gente possa ter esse olhar diferente, né, para essa criança, para estas crianças, que a gente possa ouvir essas crianças, não ter medo, né, de ouvir quando uma criança daquela se aproxima de nós, e que a gente também possa expressar palavras que possa confortar essas crianças. Então essa são minhas considerações finais em relação às crianças. E de antemão também agradecendo o presente, né, de estar aqui nesse aprendizado, juntamente com vocês, né, muito obrigada, com minha amiga Mary, né, Mari Lourdes, Mary, e nosso amigo que colaborou aí conosco, então, e os internautas. Então, obrigada por tudo, por esse aprendizado. E vamos agora aproveitar esse momento, entrar na sintonia do Mestre Jesus, da espiritualidade amiga que nos acompanhou nesse processo de aprendizado nesta noite, e agradecer do fundo dos nossos corações, com pureza de alma, o presente da vida. Agradecer a Deus
por sermos mediadores, Senhor, de fazer com que possamos enxergar essas crianças que aqui estão necessitadas de todos nós. Então que nós, Senhor, possamos a cada dia ser um ser melhor, ser disciplinado, para que possamos melhorar as nossas imperfeições. Muita paz para todos e graças a Deus. Graças a Deus. Pois é, minha gente. Concluímos então o nosso evangelho de hoje, né? Lembrando que na próxima quinta-feira estaremos juntos novamente. E na próxima semana o tema: mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Então vocês já ficam aí já com o dever de casa, né? Para vocês poderem dar uma consultada nesse material. E aí na próxima semana a gente vai trabalhar essa abordagem. Domingo agora, no Ponto a Ponto, às 4 horas da tarde, aqui na Sala do Decon, entrevista com o Breno Henrique sobre o tema Perispírito. Então vocês podem aí acessar também já nos mesmos canais, Rede Amigo Espírita, TVC. A gente está com um probleminha de momento com relação à Rádio Fraternidade, mas que deve estar sendo resolvido em breve. Então você pode acessar a partir do próximo domingo, às 4 horas da tarde, ao vivo com o Breno Henrique, falando sobre o tema Perispírito. Ok? Muita paz, muita saúde, que Deus abençoe-nos a todos, né? E que possamos ter uma sexta-feira maravilhosa e um final de semana também cheio de paz e de alegria. Ao Reinaldo, nosso abraço, né? O nosso amigo aí, o companheiro, parceiro de todas as horas, que está aqui conosco aí no controle, na parte técnica. E até a próxima quinta-feira, se Deus quiser, com mais uma edição do Evangelho no Lar.